Olá, galera! Muito feliz, estamos de volta, tá? Com a nossa terceira aula. Lembra que a partir dessa semana, toda sexta-feira, a partir das 21 horas, vídeo novo, aula nova, totalmente feita e direcionada para você, ok? Aproveita aí ao máximo que está tudo sendo feito com muito carinho. Chega aqui. Hoje a gente começa a trabalhar com funções, né? Nós começamos a trabalhar, a estudarmos as funções. Dentre elas, começaremos pela função polinomial do primeiro grau. Então, a sugestão, muito cuidado, muito carinho, muito zelo, presta atenção, não entendeu, volta, tá? Reprisa quantas vezes for necessário. E qualquer dúvida, me procura. Estamos juntos, tá certo? Então vamos lá. Quando eu falo na função polinomial do primeiro grau, toda função ela tem um modelo matemático, né? Quando a gente fala de função, a primeira coisa que a gente lembra é que um domínio terá que gerar uma imagem. Então vamos imaginar que o modelo da imagem que nós iremos estudar, a equação que representa essa função, ela é dada por y igual a x mais b. É importante lembrá-los que esse y que está isolado representa a minha imagem, que foi gerada por esse elemento do domínio x. Mas nessa função, nós temos os coeficientes reais, aquele a e aquele b, beleza? Lembra das nossas aulas? Massa! Esse a, ele nada mais é do que o nosso coeficiente angular, declividade da reta, taxa de variação. Quando a gente olha para esse bzinho, ele é chamado de quê, pessoal? Coeficiente linear. É importante lembrar que a principal contribuição do coeficiente linear é lembrar que a partir dele a gente consegue identificar onde a reta ela intercepta, ela toca o eixo das ordenadas, ela toca o eixo y, tá? Então, só repetindo, o a ele é o coeficiente angular, declividade da reta ou taxa de variação, e o b nada mais é do que o nosso coeficiente linear. Qual é a principal finalidade dele? É que a partir dele nós conseguimos identificar onde a nossa reta, que é geometricamente falando, a representação, a interpretação geométrica dessa função, ela toca o eixo y, o eixo das ordenadas. Mas é impossível a gente falar de uma função sem lembrar do zero da função, sem lembrar das suas raízes, né? O que eu vou definir agora para ti não é específico para uma função polinomial do primeiro grau. Eu queria que você lembrasse que o que eu vou definir agora é válido para qualquer que seja a função, beleza? Chega aqui, o zero da função. O que é o zero da função? Poxa, que esse tópico que a gente discutiu tanto em sala de aula. Falar no zero da função, lembrem, é procurar um elemento do domínio. A única certeza que nós temos é que esse elemento do domínio ele vai gerar uma imagem essa que será sempre zero. Então, qualquer que seja a função, para que você determine o zero, as raízes dessa função, a sua busca nada mais é do que encontrar elemento ou elementos do domínio, cuja imagem gerada por eles será sempre zero. Mas tenha calma. Fica calmo porque a partir dos exemplos eu acho que fica mais fácil da gente visualizar essa nossa conversa preliminar. Beleza? Chega junto? Aqui. Primeiro exemplo, tá? Eu coloquei aqui uma equação da forma y igual a 2x menos 4. Uma coisa que nós conversamos muito em sala de aula foi que toda imagem é um modelo matemático, né? É uma expressão, é uma equação. Então, por exemplo, quem é que está isolado aqui? O y. Então, esse y na nossa imagem, qual é o modelo que representa essa imagem? Qual é o modelo matemático? Será 2 elemento do domínio menos 4. Vulgarmente falando, 2x menos 4. Só para lembrar, a taxa de variação aqui ó, é 2. A declividade da reta é 2. O coeficiente angular é 2. Outra coisa, olhando para esse modelo, quem é o coeficiente linear? Menos 4. E se o coeficiente linear é menos 4, eu tenho certeza que o gráfico desta função toca o eixo y, o eixo das ordenadas, exatamente nele, exatamente em menos 4. Mas sabe o que é que eu queria aproveitar agora? Eu queria aproveitar essa conversa que nós estamos tendo aqui para lembrar você como eu determinaria o zero dessa função. Eu queria que você se pegasse a um detalhe, é o conceito, tá? O que é o zero da função? Nada de fórmula, é menos b sobre a. Esquece isso, velho. Vamos para o conceito? Vamos para o conceito? Lembra
Se eu estou procurando o zero da função, eu estou procurando, na verdade, um elemento do meu domínio. Mas nós sabemos que esse elemento do domínio gerou imagem, e a imagem gerada por ele foi zero. Ou seja, eu acabei de conversar com vocês e disse para os senhores que toda imagem tem um modelo. Qual é o modelo da imagem da nossa função? Massa 2x menos 4. Essa imagem, por sua vez, você sabe que agora ela tem que ser o quê? Zero. Está aí. Temos uma equação polinomial do primeiro grau. Se você resolve essa equação, você encontra x, ou melhor, você encontra o elemento do domínio cuja imagem gerada por ele, quanto é que foi? Zero. Massa, tranquilo, vamos nós. Aqui, resolvendo, 2x, 4 está negativo, passa positivo. O 2 está multiplicando, vai passar o quê, pessoal? Dividindo. Ou seja, a nossa equação, x é 2. Lembra que esse x não é um x qualquer. Ele é um elemento do domínio, mas também não é um elemento do domínio qualquer. Porque, na verdade, eu estou garantindo que quando o elemento do domínio for 2, a imagem gerada por ele vai ser o quê? Zero. Se a imagem gerada por ele é zero, 2 é o nosso zero da função. 2 é a nossa raiz. Tranquilo? Não é fácil? Beleza? Então chega aqui agora. Olha para esse gráfico. Ei, lembrando que esse gráfico não tem nada a ver com o exemplo anterior. Beleza? Veja só uma coisa. Geometricamente falando, graficamente, a interpretação geométrica da função polinomial do primeiro grau é uma reta. Se você observar, essa reta ela toca o eixo x, o eixo das abscissas, em 3. E ela toca o eixo y em 4. Galera, onde ela tocou o eixo y, o eixo das ordenadas, é no coeficiente linear. Onde ela toca o eixo das abscissas, o eixo x, é no zero da função. Ei, vem cá. Essa letra B não tem nada a ver com a letra A. É um outro exemplo. O que eu quero que você se ligue é que nesta letra B nós temos um ponto em que a reta toca o eixo Y, um ponto em que essa reta toca o eixo X. Onde ele toca Y, onde ele toca a ordenada, será no coeficiente linear. Onde ele toca X, onde ele toca a abscissa, será no zero da função. O que é zero da função mesmo? É um elemento do domínio, olha, cuja imagem gerada por ele será quanto? Zero. Tranquilo? Tá calmo? Beleza? Então vamos nós. Depois que nós falamos aqui do modelo da função polinomial do primeiro grau, localizamos o coeficiente angular, a taxa de variação, falamos do coeficiente linear, vimos geometricamente cada um desses elementos, falamos do zero da função, um ponto é fundamental e nós não temos o direito de esquecermos, que é exatamente o próximo tópico, que é a determinação da taxa de variação. Caramba, é muito importante, é muito útil trabalhar com essa taxa de variação. Porque na geometria analítica, analiticamente falando, se vocês preferirem, existem 3 maneiras de vocês trabalharem com a taxa de variação. Um coeficiente angular. Uma delas é se você conhece a equação da reta. A outra é se você tem 2 pontos desta reta. E a terceira é se você tem a inclinação dessa reta. Vamos passear por cada um desses tópicos? Vamos nós. Olha lá, nada de copiar, presta atenção, eu estou com você aí, fica tranquilo, tá certo? Então vem aqui, olha para cá. Dada a equação, a minha equação aqui ela tem a forma y igual a 2x mais 4. Eu tenho a equação, então eu tenho a taxa de variação, então eu tenho o coeficiente angular. Vamos lá? Me ajuda. Quem é o coeficiente angular aí? Vou dar um tempo para você. Pensa. Tac, 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 tac. Opa! Beleza. O coeficiente angular é exatamente 2. Maravilha. Agora, eu queria que você prestasse atenção mesmo, agora. Dado 2 pontos. Cara, é um dos recursos que você vai mais utilizar, principalmente quando a gente tiver um gráfico. Então, eu queria que você agora, com muita atenção, olhasse para o que Darlan vai fazer, escutasse com muito carinho, beleza? Vamos nós, ó, estamos juntos, vem aqui. Pessoal, olhando para cá, eu te dei um ponto, por exemplo, que é o ponto 3 e 4. Poxa, se eu tenho um ponto, eu tenho a certeza que eu conheço o elemento do domínio e a imagem gerada por ele. Ou seja, o elemento do domínio é 3 e a imagem gerada por ele é 4.
Estou fornecendo para você um outro ponto, que é exatamente o ponto 5 e 8. Mesma coisa, eu estou garantindo que o elemento do domínio é 5, cuja imagem gerada por ele é 8. Darley, como é que dado 2 pontos eu vou encontrar essa taxa de variação? Beleza. Olhou? Pensou? Respirou? Então vamos lá. A taxa de variação, ela é uma razão. Ou seja, se ela é uma razão, ela é uma divisão. É uma divisão entre quem? É um quociente entre quem? Entre a variação da imagem e a variação do domínio. É você entender que quando o domínio variou, obrigatoriamente a imagem também variou. Por exemplo, dado esses 2 pontos, qual será a taxa de variação? Vamos nós? ΔY, variação da imagem. Vamos lá, olha para cá. A imagem no primeiro ponto é 4, a imagem no segundo ponto é 8. Variação é uma diferença. Então, 4 menos 8. Mas se a imagem variou, o domínio também variou. Olha para cá, no primeiro ponto o domínio é 3, no segundo ponto o domínio é 5. O que é uma variação? É uma diferença. Então, aqui estou eu, 3 menos 5. Ou seja, 4 menos 8 vai me dar menos 4, 3 menos 5 vai me dar menos 2, ou seja, a taxa de variação é 2. Então, lembrar, se eu tenho 2 pontos, a taxa de variação é uma razão. Poxa, é uma razão entre quem? Entre a variação da imagem e a variação do domínio. Quer um exemplo de uma taxa de variação? A velocidade média. O que é a velocidade média? A variação do espaço pela variação do tempo. Quando o tempo variou, o espaço também variou. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Dada a equação, dado 2 pontos. Aqui, ó. Focaliza aqui, cara. Este item, é extremamente importante para vocês, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho ainda a inclinação da reta, tá? O que é a inclinação da reta? É o ângulo que a reta vai formar com o eixo das abscissas. Ou ela vem e determina com o eixo das abscissas esse ângulo θ. Esse ângulo que estará sempre à direita da reta recebe o nome de inclinação. Então, a partir do momento que eu tenho a inclinação, vamos lá, repete, a inclinação da reta, isso é o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. E esse ângulo vai estar sempre o quê? À direita da reta. Então, a partir do momento que eu tenho a inclinação da reta, eu também tenho a taxa de variação, eu também tenho a declividade da reta. Sabe por quê? Porque ela será dada pela tangente da inclinação. Então, repete para mim, vamos lá, juntos, aqui dentro, ó, vamos lá. Dada a inclinação da reta, beleza. Dada a inclinação da reta, a taxa de variação será a tangente desta inclinação. Qual é a inclinação dessa reta? Θ. Qual é a taxa de variação? A tangente de θ. Vamos lá ver se você se ligou? Olha para esse outro exemplo. Essa reta, ela forma com o eixo x, ela forma com o eixo das abscissas um ângulo. Ei, vem cá. Esse ângulo está à direita da reta, portanto, ele recebe o nome, ele é denominado inclinação. Se você tem a inclinação da reta, você tem o coeficiente angular. Você tem a taxa de variação. Por quê? Porque ele nada mais será do que a tangente da inclinação. Então, se eu tenho a equação, eu tenho a taxa de variação. Se eu tenho 2 pontos, lembra, a taxa de variação nada mais é do que uma razão. Uma razão entre quem? A variação da imagem pela variação do domínio. Se eu tenho a inclinação da reta, eu também tenho a taxa de variação. Sabe por quê? Porque a taxa de variação será a tangente da inclinação. Poxa, não esquece, cara, não esquece. Você não pode esquecer. A inclinação é o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Sim, mas esse ângulo vai estar sempre à direita. Beleza? Vamos ver na prática? Vem aqui. Imagina essa reta, esse gráfico aqui. Essa reta, ela toca o eixo das abscissas nesse ponto. Zero da função. Observa que ela forma com o eixo das abscissas um ângulo de 30 graus. E esse ângulo está à direita da reta. Então, o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas à sua direita, obrigatoriamente será a inclinação da reta. Se eu tenho a inclinação da reta,
eu tenho a taxa de variação. Por que mesmo? Porque a taxa de variação será a tangente de quem? Da inclinação. Qual é o valor da tangente de 30? Fala para mim, fala para mim. Beleza! Raiz de 3 sobre 3. Exatamente isso aí, galera. Tá tranquilo? Beleza? Massa? Que coisa boa, tá? Então, assim, uma dica. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você percebeu que não ficou muito claro para você, volta ao vídeo. Reprisa. Vê quantas vezes você achar necessário. E fundamental, velho. Não vamos abrir mão nunca dessas reprises, tá certo? Estamos sim no caminho certo. Estamos sim fazendo diferente. Tranquilo? Então vamos lá. Na prática, no teu dia a dia, como é que a gente se depara com isso? Né? Porque dentro da matriz do Enem, a gente tem que levar essa matemática para nosso cotidiano. Né? A gente tem que trabalhar com as competências e as habilidades presentes no nosso dia a dia. E como é que isso poderia aparecer para nós? Eu queria que você prestasse bem atenção a esse texto que eu vou apresentar agora, para que a gente, a partir daí, fizesse algumas intervenções. Tá? Vamos lá, presta bem atenção. Nessa primeira aplicação minha, eu tenho aí o seguinte: taxa de investimento e poupança. Né? Todos nós sabemos que o nosso país hoje vive uma crise econômica e política. Matematicamente falando, eu não vou me preocupar com esse dado aqui agora. Mas o que eu queria que você observasse são os detalhes do texto. Vê bem. A formação bruta de capital fixo, o investimento no Brasil, é muito baixa como proporção do PIB na comparação com os outros emergentes, com outros países emergentes, China e assim sucessivamente. E aumentar esse número é central para turbinar nosso potencial de crescimento. Ou seja, eu preciso dar uma guinada economicamente falando. E para isso, esse crescimento econômico ele depende exatamente dessa formação bruta de capital fixo, desse investimento. É por isso que assustam os resultados divulgados hoje. O investimento cai há 10 trimestres consecutivos. E no último trimestre de 2015 recuou 18,5% em relação ao mesmo período de 2014. Ou seja, uma recessão. Tá? O gráfico aqui que eu apresento para ti, ele representa exatamente isso. Taxa de investimento, olha como vem caindo. Houve uma crescente e depois uma queda. E a taxa de poupança bruta, ó, cresce, decresce, cresce. E, meu amigo, a partir de 2013, um decrescimento quase que constante. Né? Vamos imaginar, então, se eu pegasse aqui em relação à taxa de poupança bruta, o ano de 2014. No ano de 2014, eu tive aí 16,2% do PIB. Já em 2015, eu percebi que essa taxa passou a ser de 14,4% em relação ao PIB. Beleza? Vamos imaginar que com esses dados e que se essas projeções se mantivessem, qual seria a taxa nesse período, no mesmo período, só que no ano de 2015? Perfeito? Olha, o ano representa o meu domínio. Ó, e aqui a taxa representa a minha imagem. Então perceba que quando o domínio foi 2014, a minha imagem foi 16,2. Quando o domínio foi 2015, a minha imagem foi 14,4. Ou seja, eu percebo, tem calma e observa agora, o seguinte. Quando o domínio foi 2014, a imagem gerada foi 16,2. E quando o domínio foi 2015, a imagem gerada foi 14,4. Nesse primeiro momento, eu vou mudar. Eu quero apenas um modelo matemático que representa esse decrescimento, essa queda na taxa referente à poupança bruta. Então, veja bem, eu tenho 2 pontos. Se vocês olharem direitinho para cá, a gente tem aqui, naturalmente, uma reta. Se essa reta se mantiver, o que é que eu posso garantir para vocês? Olha lá. Eu tenho uma reta, qual é o modelo matemático que representa ela? Y igual a x mais b. Pessoal, esse A, ele nada mais é do que a sua taxa de variação. Aí vem a pergunta, eu conheço quantos pontos dessa reta? Beleza, 2.
Se eu tenho 2 pontos dessa reta, eu tenho como determinar a taxa de variação, sim ou não? Sim, Darlan. Por quê? Porque eu sei que a taxa de variação, ela é uma razão entre quem? A variação da imagem e a variação do domínio. Ou seja, quando a imagem variar, o domínio vai variar. Ou seja, aqui me ajuda quem é no primeiro ponto a minha imagem 16,2. Quem é no segundo ponto a minha imagem 14,4. Se eu tenho uma taxa de variação, eu tenho uma diferença, ou seja, 16,2 menos 14,4. Mas se a imagem variou, necessariamente o domínio vai variar. Ou seja, o domínio no primeiro ponto é 2014, o domínio no segundo ponto é 2015. Taxa de variação é uma diferença. Então, 2014 menos 2015. Ou seja, 2,2 dividido por menos 1, onde eu vou ter menos 2,2. Ou seja, eu tenho o que, galera? A taxa de variação. Eu tenho o coeficiente angular. Ou melhor, olha o meu modelo como ficou agora. Y igual. Qual é a taxa de variação nesse caso? Menos 2,2x, né? Mais B. Poxa, por que eu não conheço essa equação? Por que eu não conheço esse modelo que representa essa queda de 2014 a 2015? Sabe por quê? Porque eu não tenho B. Eu não tenho o coeficiente, o quê? Linear. Poxa, mas para encontrar esse coeficiente linear, eu vou precisar, vê se tu lembra disso, eu vou precisar de um elemento do domínio e de uma o quê? Imagem. Perfeito. E se eu estou precisando do domínio que gerou a imagem, eu preciso de quê, pessoal? De um ponto. Então pensa aqui, quantos pontos eu tenho à minha disposição? 2. Eu vou escolher qualquer um deles. Tá? Eu, por exemplo, resolvi escolher aquele ponto. Ou seja, quando o domínio é 2014, a imagem é 16,2. Então, repetindo, porque eu não conheço o modelo, porque eu não tenho B, eu não tenho o coeficiente linear. Para encontrar esse coeficiente linear, para eu encontrar o valor de B, eu preciso de um domínio e de uma o quê? Imagem. Então, sempre eu vou procurar um ponto. Eu, por exemplo, escolhi aquele ponto lá, 2014, que gerou como imagem 16,2. Lembrando que eu poderia ter escolhido qualquer ponto, eu escolhi aquele. Olha para cá, vem aqui comigo. Olhando para a minha função, o y é a minha imagem, ou seja, 16,2 é igual a menos 2,2 que multiplica o elemento do domínio. Quem é o elemento do domínio, galera? 2014 mais B. Fica claro que se você resolve essa equação, obrigatoriamente você vai encontrar o valor de quem? De B. Ou seja, 16,2 é igual a menos 4.430,8 mais B. B é exatamente 4.447. Então, lembre que agora eu tenho o valor de B. Se eu tenho o valor de B, eu tenho a minha função. Beleza? Galera, é uma coisa que vocês vão usar muito em gráfico, tá? Toda vez que eu tiver 2 pontos, eu tenho a taxa de variação. Sempre isso. Achando a taxa de variação, você não vai ter a função sempre. Por quê? Porque vai faltar encontrar o valor do B. Para encontrar esse B, que é o nosso coeficiente linear, você sempre vai buscar um domínio e uma imagem. Se você vai buscar um domínio e uma imagem, você vai atrás de um ponto. Então, no problema, eu tenho 2 pontos. Eu vou escolher qualquer um deles para trabalhar. Como eu escolhi o primeiro, substituindo na minha equação, eu tenho uma imagem, eu tenho um domínio, eu acho o valor de B. Tranquilo? Ei, se você não entendeu, fica com calma. Tranquilo, tá? Porque agora vem um outro exemplo e eu tenho certeza que a gente aqui, ó, vai detonar. Massa? Vamos aqui, junto. Olha só essa aplicação. Mulheres e política no Brasil. Hoje a gente observa que o Tribunal Regional Eleitoral, ele está fazendo várias campanhas para incentivar que as mulheres, elas realmente tenham uma presença maior na política brasileira, no cenário político brasileiro. O que, na verdade, é uma vergonha, realmente. Olha só a participação das mulheres no Brasil e essa pesquisa que nós temos aqui. Olha a posição que o Brasil ocupa, 116, tá? Essa é a posição. Quando a gente pensa no Paquistão, ele ocupa a posição de número 64. Então, poxa, nós estamos muito atrasados em relação a isso. Mulheres, precisamos de vocês aí, tá? Então, olha só. A0, mulheres no primeiro escalão da equipe ministerial do governo interino de Michel Temer.
do qual José Serra faz parte. Essa reportagem ela foi retirada da página do G1, tá bom? Então olha só o que eu tenho, evolução da proporção de mulheres eleitas para o Congresso de 82 a 2014. Pessoal, nesse gráfico, ele aponta exatamente essa evolução, tá? Olha para cá, de 82 a 86, era realmente a participação, não existia das mulheres. Quando a gente pensa, por exemplo, no Senado, em 2010, nós percebemos que no Senado a participação feminina passou a ser de 13% no Senado. Se observar em 2014, a população feminina no Senado foi 19%. Então eu vou voltar aqui, tá? 2010, a presença feminina no Senado ela representava 13%. Em 2014, 19%. Mais uma vez, eu queria lembrar a vocês o seguinte, olha, vem cá. Ano representa o domínio, tá? O domínio. E a imagem representa exatamente o percentual de mulheres no Senado ou no Congresso. Vamos imaginar que essa proporção ela se mantivesse, a de 2010 a 2014. Olha, o gráfico é uma reta. Se essa proporção se mantivesse, em 2015, qual seria o percentual de mulheres no Senado? Ok? Isso, claro, que nós estamos trabalhando com uma expectativa e você pode dizer assim, não, mas em 2015 não tem eleição. Poxa, mas tem os suplentes. Então vamos criar a possibilidade que se essa trajetória ela se mantivesse e admitindo, por exemplo, que existiam suplentes mulheres, qual seria a presença feminina em 2015? Tranquilo? Vamos pegar esse exemplo? Então vem aqui. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês que eu tenho 2 pontos. Em 2010, eu tenho 13% de mulheres no Senado. 2010 é o teu domínio e 13 representa a taxa, que é a quantidade de mulheres. E 2014, eu tenho 2014 eu tenho, na verdade, o ano que eu estou trabalhando e 19% é a quantidade de mulheres, é a taxa que representa a quantidade de mulheres no Senado nesse período. Pessoal, se a gente olhou e observou aquele gráfico, esse trecho é uma reta. Se esse trecho é uma reta, eu tenho 2 pontos. Dá para achar a taxa de variação ou não? Sim. Se é uma reta, qual é o modelo que representa essa reta? Vamos lá? O modelo é y igual a x mais b, onde nós sabemos que esse a é uma taxa de variação. E essa taxa de variação nada mais é do que uma razão. E basta lembrar, cara, quando a imagem variar, o domínio também vai o quê? Variar. Olha para o meu ponto. No primeiro ponto, olha só, quem é a minha imagem? 13. No segundo ponto, quem é a minha imagem? 19. Variação é uma o quê? Diferença. Então, 13 menos 19 é a variação da imagem. Mas se a imagem variou, o domínio também vai variar. Olha lá no meu primeiro ponto, quem é o elemento do domínio? 2014. E no segundo ponto, 2010, no segundo ponto, 2014. Ou seja, quando a imagem variar menos 6, o teu domínio vai variar o que, pessoal? Menos 4. Ou seja, a taxa de variação será 3/2. Se a taxa de variação é 3/2, é 1,5. Tranquilo? Agora, se eu tenho uma taxa de variação, eu tenho parte do modelo matemático. Sabe por quê? Porque y agora é igual a 1,5x mais b. Volto a lembrar vocês, por que motivo nós não temos esse modelo ainda? Por que motivo nós não temos essa equação? Porque nós não temos o coeficiente o quê? Linear. E se nós não temos o coeficiente linear, para determiná-los eu preciso de quê? De um domínio e de uma o quê? Imagem. Se eu quero o domínio e imagem, eu preciso de quem? De ponto. Então, quantos pontos eu tenho à minha disposição? 2, Darlan. Escolha qualquer um deles. Porque se você tem um ponto, você tem um domínio que gerou uma o quê? Imagem. Então, vem aqui comigo. Olha o ponto que eu escolhi. 2010 e 13. Ou seja, o meu domínio é 2010, a imagem gerada por ele é 13. Vem para cá, minha imagem aqui é quem, pessoal? No y, no lugar de y, 13. Igual a 1,5 vezes. Quem é o elemento do domínio? 2010 mais b. Olha para cá. Mais uma vez,
Perceba como se repete, tá? É sempre assim. Vou encontrar a taxa de variação e para encontrar o modelo matemático eu preciso do B, do coeficiente linear. Para encontrar esse coeficiente linear eu preciso de um ponto, eu preciso de um domínio e de uma imagem. Eu sempre vou fornecer para você 2 pontos. Escolha qualquer um deles. O que eu escolhi, 2010 e 13, eu tenho então aqui resolvendo essa equação que B é igual a menos 3002. Ou seja, a nossa equação ela é da forma 1,5x menos 3002. Ei, lembra da minha pergunta? A gente criou um dado bem hipotético, né? Se imaginássemos que essa proporção se mantivesse e que em 2015 nós tivéssemos mulheres suplentes, qual seria a quantidade de mulheres no Senado? Então, nesse caso, poxa, 2015, ano. O ano é domínio ou imagem? Domínio. Então, você conhece o domínio, que é 2015, e você está querendo determinar o quê? A imagem. Pessoal, isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Que a gente conversa muito em sala de aula. Falar em problemas que envolvem funções não tem jeito. Eu vou te dar um domínio para você encontrar uma imagem ou eu vou te dar uma imagem para você encontrar um domínio. No nosso caso, eu tenho o domínio. Falta eu determinar o quê? A imagem. Ei, na boa, toda imagem é o que mesmo? Isso, um modelo matemático. E se é um modelo matemático, me ajuda. Y é igual a 1,5, que multiplica o elemento do domínio menos 3012. Ou seja, Y será igual a 20,5. Pessoal, todas as questões que nós trabalhamos hoje aqui, todos os exemplos, o grande objetivo é uma reprise do que nós trabalhamos em sala de aula. Claro que trabalhamos muito mais do que isso, mas esses são os pontos mais importantes. Algumas coisas vocês não podem esquecer, a taxa de variação, tá? Se eu tenho 2 pontos, a taxa de variação é sempre uma razão entre quem? Uma divisão entre quem? A variação da imagem e a variação do domínio. Poxa, para que eu preciso do coeficiente linear, Darlan? O coeficiente linear é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Darlan, e o zero da função, que a gente chama também de raízes? Poxa, o zero da função, ou melhor, galera, o zero de qualquer função, na verdade é um elemento do domínio que vai sempre gerar como imagem zero. Por isso que nós afirmamos que ele anula a função. Tranquilo? Beleza? Olha só, a certeza que nós temos é que nós estamos correndo juntos atrás de um sonho. E pode ter certeza, nós chegaremos lá, nós conquistaremos ele. Sabe por quê? Porque está tudo aí, dentro da sua cabeça. Beijo!